A conferência da ANPEI 2022 aconteceu entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre esse ambiente de startup que fomenta muito inovação e sustentabilidade. Muito bem, se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui tratamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bom, eu fiz uma enquete no meu Instagram, aliás, pode seguir aí, Café com Inovação, sobre se vocês queriam saber um pouco mais sobre como foi esse evento de inovação, a conferência da ANPEI 2022. Eu até vou deixar aqui sobre o resultado final. Então eu resolvi contar um pouquinho para vocês como é que foi esse ambiente, o que aconteceu esses dias e um pouco da minha visão, principalmente sobre esse mercado de desenvolvimento de projetos, produtos, inovação e startup. Então vou começar aqui falando rapidamente sobre o que é de fato a ANPEI, né? Então, contando um pouco sobre a ANPEI, que é uma associação nacional de pesquisa e desenvolvimento de empresas inovadoras, contando com grandes empresas participando e principalmente eu coloquei aqui qual que é o propósito, quem é de fato a ANPEI, só para que vocês possam entender a grandiosidade dessa instituição. Então, ela faz parte de o resultado de um conglomerado de grandes empresas que borbulha esse ambiente de inovação, inclusive fomentando ações relacionadas a Open Innovation, a desenvolvimento de pessoas, a cultura de inovação, que é um pouco que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Aqui eu resolvi colocar um pouco sobre o que é o Conselho Consultivo da ANPEI, e não é nem para ficar entrando no detalhe mesmo ali das pessoas, mas eu gostaria que vocês soubessem as grandes empresas que estão envolvidas, né, e as grandes pessoas, as grandes cabeças pensantes da ANPEI. Então existem grandes empresas, Stefanini, Votorantim, Fapesp, Bosch, desde grandes empresas privadas até institutos de pesquisa, instituto de fomento, tudo para auxiliar desenvolvimento de novos projetos relacionados à inovação. Então eu vou contar para vocês como foi a minha chegada e o meu dia. Eu acabei indo numa quinta-feira, o evento foi em Campinas, eu acabei chegando ali por volta das 8 horas, que era exatamente o momento que começava o credenciamento. Ele acabou acontecendo ali no Royal Palm Hall, então eu acabei até colocando onde fica e qual a localização. Eu venho aqui de Sorocaba, onde é a minha cidade, e acabou levando algo em torno ali de 1h10, mais ou menos, para chegar até o local. No local tinha um estacionamento, super tranquilo, parar, não teve nenhum tipo de problema relacionado ao local. E eu particularmente não conhecia este ambiente no qual foi realizado essa conferência da ANPEI. E ele é sensacional, é grande, bem espaçoso, cabe várias e várias conferências ao mesmo tempo. Acabei deixando aqui uma foto, essa foto foi retirada do próprio Google. Então, tratando da minha chegada, logo ali na entrada tinha todo o script de quais seriam as palestras. Através do QR Code você podia escanear e verificar quais palestras e quais os horários, quem iria fazer as devidas apresentações. Então tudo muito fácil, muito tranquilo, e tinha até esse grande letreiro que eu fui lá obviamente registrar a minha passagem aí pela conferência ANPEI 2022. Então, aqui eu acabei pegando até o próprio tema da conferência, né, de 2022, e vocês vão acabar entendendo um pouquinho o que eu acabei encontrando lá. O tema declarado dessa conferência foi o desenvolvimento sustentável e inovador. E essa palavra sustentabilidade, sustentável, apareceu demais durante toda a conferência e até mesmo durante a minha caminhada pelas startups que estavam apresentando as suas soluções. Então, sustentabilidade, ESG, tudo ligado ali a energias renováveis, acabou sendo um grande tema, um pilar dessa conferência. E eu acho que é legal ficar bem atento com esses temas, porque é o que toda a sociedade ali, né, essa comunidade de inovação, as grandes empresas de inovação estão buscando. Então são grandes oportunidades que startups ou mesmo desafios de inovação dessas grandes empresas acabam direcionando para esse tema. Então como é que funcionava? Existia um ambiente interno, era um grande teatro, um grande local ali, né, da conferência.
tinha um palco gigantesco, que é essa foto que eu estou mostrando para vocês. Acabava rolando 3 palestras ao mesmo tempo, você tinha um fone no qual você poderia selecionar qual era a palestra que você queria assistir naquele momento ou acompanhar. Realmente foram grandes expositores, grandes temas ali. Acabei trazendo apenas alguns aqui para não estender demais. Mas eram temas que realmente fazem as pessoas que trabalham nessa área de desenvolvimento de projetos e produtos pensar qual é o direcionamento das grandes empresas e quais os temas que elas mais estão olhando e abordando. Dentro desse mesmo ambiente, que era gigante ali para você escolher o local que você queria sentar e acompanhar as palestras, existiam ali outros temas relacionados à Embrapi, algumas ou outros expositores, né, que estavam ali oferecendo, ali mostrando a sua solução para que pudesse rolar aquele famoso networking. Tinha muito local ali que você podia sentar, bater um papo, trocar informações. Do lado de fora desse ambiente é esta outra foto que eu estou mostrando para vocês, no qual tinham ali dezenas de startups, cada um mostrando a sua solução, o seu produto, o seu serviço, e muitos deles ligados principalmente à sustentabilidade, porque esse era o tema da conferência. Tinham muitas startups relacionadas à inteligência artificial, ao bem-estar das pessoas. Então, cada stand você poderia se aproximar e entender ali, muitas vezes até com o próprio gestor, dono ali da startup, né, criador da startup, para poder entender um pouco o momento em que a startup se encontrava, o que ela buscava dentro daquela conferência, quais eram os caminhos que ela estava esperando dali para frente. Então, certamente, grandes negócios puderam acontecer, ou muito networking pôde acontecer naquele momento. Seguindo adiante, começo a trazer um pouco das palestras em si, para que vocês possam observar. Então, uma delas que eu deixei bem claro aqui foi uma palestra relacionada a como funciona o sistema de inovação dentro da própria Petrobras. Então, vocês podem ver ali que tem muito Open Lab, né, para pesquisar coisas diferentes do core principal. Para quem gosta bastante ali de inovação, eu já até fiz um vídeo relacionado aos 3 horizontes de inovação. É muito interessante para você pensar não só dentro do seu core business, quais são as oportunidades, mas fora do seu core business, ou seja, fora ali do que de fato é o seu modelo de negócios, onde que você pode chegar. Então, alguns principais pilares, né, parcerias, desenvolvimento, né, e também ali muito próximo ao ambiente de startups, essas grandes empresas estão sempre buscando essas novas oportunidades. Outro tema bem legal que eu pude observar em diversas palestras foi a inovação ligada a pessoas, ou seja, inovação não é aquela coisa fora da caixa, só aquilo, mas principalmente a cultura das pessoas que estão trabalhando dentro das empresas. Então, muito mais do que post-it na parede, aquele puff colorido, mais do que isso, é necessário criar essa interação com as pessoas, é necessário entender a cultura de inovação da empresa, trabalhar as pessoas de fato para que dentro dessas empresas elas sejam como empreendedores, inovadores e engajados em novas soluções. Nessa outra foto eu trouxe para vocês o link, né, sobre design thinking, metodologia de desenvolvimento de projetos mais relacionados a métodos ágeis. As empresas estão muito ligadas nesse ambiente, o que faz pensarmos que, de fato, o método ágil ele não é só para desenvolvimento de software, mas para desenvolvimento de produto em geral, e já caiu aquela mística que o Scrum, a metodologia ágil, só serve para software e empresas de TI. Grandes empresas relacionadas à indústria, a desenvolvimento de novos produtos, estão amplamente abordando esta metodologia. Então, claramente ali, elas já estão muito próximos de um design thinking, entender a dor, entender ali os problemas do ecossistema como um todo para desenvolvimento de novos produtos. Eu acabei selecionando aqui algumas palestras ou alguns temas, né, mais relevantes aqui no que eu pude acompanhar. De fato foram muitas, não dá para ficar listando todas aqui, mas eu acabei pescando uma aqui que é o Sebastião Laurunal, que ele é da WEG e mostrou todo o sistema de inovação que existe dentro da empresa. Ou seja, como é que eles estruturaram aquilo, como eles estão trabalhando o espírito empreendedor dentro dos seus colaboradores. Existem ali sistemas relacionados a premiações
para novas ideias, a sistemas até de desenvolvimento de novos produtos, patentes. Existe ali um ecossistema muito forte dentro da WEG relacionado a pensar em novos produtos e novas oportunidades. Outra palestra bem interessante que eu acabei acompanhando aqui foi do Marcos Gurgel. Ele estava ali num bate-papo, né, com outras pessoas e falando sobre inovação. E é legal entender que o iFood já está pensando muito sobre blockchain, ou seja, sobre descentralização das informações. Em certo momento ele até comentou, pode ser até meio estranho eu estar falando como iFood, sobre eu ser ali o hub central, né, o ponto central entre você que está precisando de uma comida e o restaurante, entretanto, falando sobre descentralização, ou seja, essa informação estar ali em vários locais. E para isso, ele utiliza até de tecnologias e desenvolvimento relacionado à blockchain. Interessante ele pensar a respeito disso, porque já existem até ações, que eu até separei duas aqui, que o iFood está investindo já nesse assunto de Web 3.0, descentralizações, enfim, ele já está fomentando startups, novas ideias relacionadas à inovação, pensando muito em blockchain, descentralização, contratos inteligentes. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se você tem uma startup ou está pensando em estudar um pouco mais, recomendo fortemente, pois grandes empresas estão realmente ali investindo e entendendo como é que funciona esse ambiente e certamente grandes oportunidades de desenvolvimento para novos projetos, para novos produtos, até parcerias com outras startups certamente acabarão acontecendo nos próximos anos. Dessa forma, em resumo, o que trago aqui para vocês, né? O que eu entendi? Eu entendi assim que a inovação é o pilar para grandes empresas. Isso aí já está muito claro. Se grandes empresas querem pensar em novos produtos, se elas querem sair ali da zona de conforto, não dá mais para fazer realmente o mesmo produto que sempre deu certo. Pensar em oportunidades, fazer parcerias com startups, desenvolver desafios, open innovation, até parcerias ali com outras empresas para fazer ali uma colaboração, pensando em outros tipos de serviço, buscando até fomentos para desenvolvimento de novas ideias e novos projetos. Eu acho que isso ficou muito claro dentro do dia que eu participei. Outra coisa foi que a estratégia de inovação e a cultura de inovação estão muito forte dentro dessas grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? Não basta ter ali uma parede cheia de post-it falando sobre inovação, que a sua empresa tem estratégia de inovação. Inovação é uma palavra muito legal ali para você deixar na sua parede, mas de fato, como que as empresas estão se preparando, estão se desenvolvendo com isso? Criando não só essa estratégia de fato, mas fomentando essa cultura entre as pessoas que ali estão. A inovação ela não é mais ali algo operacional, não existe só uma área de inovação e sai buscando startups por aí. Na verdade, existe toda uma cultura, todo o envolvimento da alta gestão relacionado ao que é inovação e de fato apoiando esse desenvolvimento. E claro, algo que a gente já sabe, né? Inovação é tentativa, tem aquele erro, é claro que você sempre busca ali acertos rápidos, mas não tem jeito, é experimentação, é desenvolvimento de protótipo, é evolução acima de tudo. E essa cultura está cada vez mais frequente dentro de grandes empresas e não só ali dentro das startups. Outros temas, né? Desenvolvimento de produtos através de técnicas como design thinking, ou seja, entender a dor do cliente, estar mais próximo, fazer um mapeamento, entender as principais dores, fazer entrevistas. Isso que algo parecia só de startups, agora não. Agora grandes empresas realmente estão abordando muito isso. E para desenvolver esses projetos, inclusive, estão ali apoiando muito, estão incentivando muito profissionais que estão na área de desenvolvimento de projetos, de acompanhamento de projetos, principalmente com métodos ágeis. Então, Scrum, entender ali como que prioriza todas as necessidades, como que faz um desenvolvimento dentro de um ciclo curto para que possa testar, possa validar, isso aí está cada vez mais presente. E mais uma vez reforçando, tirando um pouco aquela mística, né, de que metodologia ágil só acontece em empresa de TI. Na verdade, grandes empresas, grandes indústrias já estão fomentando esse tipo de metodologia e principalmente esse tipo de profissional. Relacionado às startups, o que eu pude observar bastante?
Inteligência artificial, eu acho que já é batida essa informação, mas cada vez mais o uso de dados para tentar ali prever, né, ou predizer algumas coisas sobre a sua empresa, como prever a melhor rota possível para o seu carro na parte de logística, entender um pouco melhor sobre o lucro da sua empresa, previsão ali, né, de faturamento. Então, acho que dados, né, a obtenção de dados e como trabalhar esses dados realmente vai ajudar muitas empresas e certamente ao futuro. Outro tema muito forte, sustentabilidade. Eu até coloquei aqui em 2 bullet points exatamente para reforçar. Sustentabilidade foi o tema ali de mais da metade das startups que estavam mostrando as suas soluções. Também apareceu em diversas palestras de como o desenvolvimento de novos produtos está muito ligado com essa parte de sustentabilidade, como empresas de energia pensam em energia renovável, mas também na sustentabilidade. Então não adianta você fazer uma energia renovável lá, mas que é muito poluente, por exemplo, né? Até foi um exemplo de um palestrante que se você fizer qualquer tipo ali de energia renovável relacionado a, por exemplo, né, eólica, mas se você não pensar muito bem como é que são feitas essas manutenções, essas produções, o descarte das coisas, ela acaba não sendo sustentável. Então, produzir toda essa cadeia, né, pensar em toda essa cadeia, realmente ali é algo que as grandes empresas estão evoluindo cada vez mais. E no caso do ESG, muito na parte da governança. Muitas das palestras foram reforçadas da importância dessa parte de governança, sobre metodologias e não simplesmente estar aberto para fazer projetos sem processo nenhum. Deixei aqui também o link, caso você queira saber quem são todos os palestrantes, quais foram os temas abordados. Eu recomendo, por mais que a palestra, né, por mais que a conferência já tenha acontecido, para você ver quem são as pessoas que estão ali mais envolvidas nesse ambiente, quem são as pessoas que mais de fato ali podem e estão falando muito sobre o tema, quais são as empresas que estão envolvidas com esse ecossistema. E como eu mencionei logo no começo desse vídeo, a Ampay, ela reforça muito essa parceria da indústria, essa parceria de fomento, essa parceria de instituto de pesquisas para o desenvolvimento de novos projetos relacionados à inovação. Então fica a dica aí, eu acho que vale a pena você entrar no site e dar uma pesquisada, pelo menos para você se ambientar. E outra coisa, é claro, para você que gosta de trabalhar dessa área, para você que gosta desse tipo de assunto, eu acho que ficou muito claro, né, de que profissionais que trabalham com gestão de projetos relacionados à inovação, relacionada ali a metodologias ágeis, a técnicas de como entender a necessidade do seu cliente, a como perceber ou estar ali nessa parte de integração de todos os riscos, de todas as oportunidades. Isso aí ficou claro de que as empresas precisam cada vez mais e mais dentro ali do seu grupo de trabalho, das suas áreas, independente, né, se é uma área de tecnologia, desenvolvimento de produtos, se é uma indústria. Então, fica meu convite aqui para você, caso você queira saber um pouco mais sobre como funciona esse profissional, se você quer trabalhar nessa área ou desenvolver ainda mais habilidades para continuar nesse ramo, fica aí o convite para que você entre e conheça um pouco sobre o Guia dos Resultados, que é algo que eu estou trazendo para as pessoas sobre anos e anos de experiência trabalhando nessa área de gestão de projetos, inovação e metodologia ágil. Então aqui não tem enrolação, são realmente os conceitos que farão você se tornar um profissional da área, um profissional pronto para entrar nesse mercado de trabalho que, como a gente pôde ver nesse vídeo, existem grandes oportunidades. O link está no primeiro comentário desse vídeo e ele trata realmente sobre ferramentas que o mercado está buscando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de trazer um pouco sobre a minha visão de como é que foi esse meu momento dentro da conferência da Ampay, respirando o ambiente de inovação para outras empresas, como é que estão sendo tratados esses temas. Então, obrigado e até a próxima. De uma playlist sobre entrevistas que eu estou fazendo com pessoas que trabalham nessa área de desenvolvimento de projetos e produtos. Vale a pena dar uma conferida lá. Até mais.